vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Ouça o chamado de Deus. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele pode nos sarar. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos eternamente. Há um bálsamo
Muito boa tarde, estamos aqui em mais uma edição do programa Conexão Céu. E o meu desejo é que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês, trazendo bálsamo, como nós acabamos de ouvir a canção, né? Que há um bálsamo em Gileade, que vem aí para restaurar, para curar. O programa de hoje tem como tema diagnóstico na fase adulta. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto bem atual, né? Nós, nos últimos anos, falamos muito sobre diagnósticos de crianças e, ultimamente, nós estamos ouvindo falar sobre pessoas que têm recebido diagnóstico na fase adulta. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes, eu gostaria de deixar uma passagem bíblica aqui de Provérbios 3, versos 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E aqui fala de confiança, né? De confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Ele está conosco, ele endireita os nossos caminhos, ele cuida de nós. Nós falamos diretamente de Juazeiro da Bahia, da segunda igreja evangélica congregacional, que fica situada aqui na Rua Princesa Isabel, número 71, bairro Santo Antônio. E eu lhe convido a compartilhar esta live, né, na tarde de hoje. Você curte aí, dá o joinha no cantinho esquerdo da tela e compartilha com outras pessoas. Talvez alguém esteja precisando, né, ouvir falar sobre isso. E para essa temática nós convidamos a nossa amiga profissional, irmã em Cristo, Gabriele Fausto. Ela é psicóloga e também aqui da segunda igreja. E a gente vai conversar um pouquinho, vou dar a oportunidade de Gabi fazer a sua saudação e a gente desenvolver aí o nosso bate-papo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada por me convidar mais uma vez e trazer esse espaço para que a gente possa pensar em temas tão atuais como você disse, né? Desmistificar algumas coisas, abrir a oportunidade da gente pensar de maneira mais ampliada sobre outras. E quem estiver assistindo, que fique com curiosidade sobre o tema, fique aqui para poder ver um pouquinho mais do que a gente vai falar. Para começar, então, Gabi, o que nós chamamos de diagnóstico na fase adulta, aí dentro da psicologia? Hoje está mais relacionado à questão da neurodivergência, né? A gente está vendo, por exemplo, mais pessoas se descobrindo autistas com TDAH, mas isso acontece também nos transtornos mentais, né? Que são as condições que elas podem ser transitórias, como o humor deprimido, a ansiedade generalizada, né? Ou seja, pode ter início, meio e fim, mas ainda assim causa uma surpresa também. Então, esse diagnóstico tardio, quando a gente fala, é que não foi pensado, não foi visto precocemente quando deveria, no sentido, por exemplo, do autismo. Está com a gente desde que a gente nasceu, né? O TDAH também, mas aí não tinha oportunidade, não tinha espaço para pensar sobre. Então, na vida adulta, de acordo com a ciência evoluindo e tudo mais, a gente consegue descobrir. É mais ou menos uma formulação de caso retroativa. O que poderia ser descoberto antes, a gente pode descobrir depois, de acordo com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. E, nesse caso, você relaciona que as pessoas descobrirem só na fase adulta, porque você falou da falta de recursos aí, né? Antigamente, é uma coisa nova, mas não, o que leva a pessoa a buscar, né? A pensar que eu estou adulta agora e eu vou atrás de um diagnóstico de autismo, por exemplo. Por que eu acho que eu sou autista? A maior parte é a informação, que hoje a gente tem mais informação em saúde mental, apesar de ainda haver o estigma, a gente tem mais acesso através, por exemplo, das redes sociais, de um amigo, de um conhecido, uma pessoa descobre o diagnóstico e aí começa a contar como foi sua experiência de ter descoberto. Aí acende aquele alerta, será que tenho também, né? Tenho características parecidas, será que também é isso? E aí é uma junção de fatores que trazem a possibilidade desse diagnóstico na vida adulta.
adulta no sentido dessa atualidade, né? Vários adultos anteriormente, de gerações anteriores, provavelmente se descobriram de outras maneiras, mas hoje a gente tem um acesso melhor. Hoje a gente pode identificar através de amigos, através realmente de redes sociais, novelas, né, que passam. Então, é mais no sentido de acessibilidade, de conhecimento. Por muito tempo, na verdade, até os adultos que foram crianças, Isso. né, não foram diagnosticados, recebiam até outros nomes pejorativos, Exatamente. né, associados a, de fato, um transtorno que, se existia por falta de conhecimento, se tratava de outra maneira. E eu fico imaginando que um tanto de sofrimento em algumas áreas até, né, por não saber lidar, a família não saber, desconhecer. Quais são os sinais que passam desapercebidos assim na infância e na adolescência, por exemplo? Principalmente, você falou agora dessa questão do conhecimento, né? No sentido de que, vamos pensar numa criança com dislexia, por exemplo. Ela ia ser chamada de burra, ela ia ser chamada de lenta, você não é que nem seu primo, que nem o seu irmão, e por aí vai, e você não vai ser nada. E aquilo ali vai criando um imaginário que vai piorando a condição que já existe biologicamente naquela criança. Então, os sinais que vão fugir um pouco do padrão, da norma conhecida, vão ser sinais suficientes. Só que como a gente vai tratar esses sinais, é o que vai dizer como é que eles vão evoluir. Vamos em outro exemplo que ele pode ser mais mascarado um pouco. Aquela criança que ela é muito comportada. Eita, que criança comportada, faz tudo. Ela consegue dar conta de tudo enquanto criança, como se ela fosse um adulto. As pessoas veem como um mini adulto. Essa criança, ela pode ter um transtorno obsessivo, ela pode ter um transtorno de ansiedade generalizada por causa da convivência com os pais ou outros padrões de inflexibilidade cognitiva, como dentro do TEA, mas isso não é visto. Por quê? Porque está agregando, está deixando os adultos confortáveis. Ela está fazendo tudo, ela está sendo perfeita, comportada, tímida, está fazendo com que os adultos gostem. Então, são sinais, tanto os sinais, né, considerados bons quanto ruins, eles vão passar desapercebidos dependendo de quem é que está enxergando. Existe um perfil mais comum de pessoas que recebem o diagnóstico tardio? Hoje, na clínica, né, eu vejo que principalmente mulheres, e principalmente pessoas que são consideradas inteligentes, que são essas pessoas que são desenroladas, cognitivamente, né, bem ativas. Esses dois grupos, a gente pode separar o diagnóstico tardio, porque a mulher a gente pode entender de maneira social. A mulher, ela já é criada desde cedo para ela ser mais gentil, ela é criada desde cedo para ser mais companheira, para se doar, para ser ativa na sociedade de uma maneira cuidadora. Então, por exemplo, vamos pensar numa mulher autista. Ela vai aprender a mascarar desde cedo coisas que podem ser desconfortáveis para ela, como reuniões, estar com pessoas, ou então ter uma opinião diferente, uma opinião literal sobre uma coisa. Ela vai aprender socialmente desde cedo já a ser mais retraída do que o homem. Então, é muito mais difícil que essa mulher entenda que ela está passando por coisas que podem ter um diagnóstico do que ela simplesmente ir lá e buscar. Não, hoje eu vou buscar o meu diagnóstico, quero saber sobre isso. E pessoas mais inteligentes, consideradas inteligentes pela sociedade, elas vão utilizar muito mais estratégias para lidar com o sofrimento delas. Vamos pensar um adulto que ele está descobrindo agora que tem TDAH. Provavelmente ele sofreu pra caramba, mas se ele for uma pessoa considerada inteligente, ele desenvolveu listas de organização. Ele desenvolveu métodos para que a sua rotina ficasse minimamente estruturada, para que ele não sofra tanto com essa neurodivergência. Então, esses dois grupos, vai ser muito mais difícil que eles possam ir buscar e achar que tem algo de errado com eles, porque estão acostumados com o seu funcionamento. Como geralmente o adulto reage ao receber esses diagnósticos? Alívio, medo, negação? Acho que todas essas, de uma maneira
misturada, né? Não tem assim como no luto, por exemplo, não tem um padrão de quando começa a aceitação, quando começa a negação. Mas geralmente pode causar alívio no sentido de agora entendo por que ajo dessa maneira a minha vida toda, ou agora entendo por que agir dessa maneira naquele período específico, se for um transtorno, né, transitório. Mas também pode haver a negação. A negação no sentido de, poxa, se eu tivesse tido acompanhamento suficiente, se os meus pais tivessem feito tal e tal coisa por mim, eu não teria chegado a esse ponto, não teria sofrido tanto. Se a gente for falar, por exemplo, de um transtorno de personalidade, borderline, poxa, se essas coisas não tivessem acontecido na minha vida, eu não teria desenvolvido isso que desenvolvi. É mais uma espécie de não aceitação de que as coisas que aconteceram levaram ele para aquele caminho, ou se a caminhada foi muito dura. No autismo, por exemplo, é muito difícil, é uma sensação de solidão assim, iminente, é a sensação de vazio existencial que existe no autismo, um mundo inteiro que pede para ele se encaixar, quando ele nem entende o que é que ele está precisando, a sobrecarga. Então, é mais no sentido de eu poderia não ter sofrido tanto se essas coisas não tivessem acontecido ou se eu soubesse antes. Você falou aí sobre luto, Gabi. Eu não sei, nessas questões, o luto tem um tempo, né? E o diagnóstico ele pode trazer esse sentimento de luto em pensar que minha vida poderia ter sido diferente se eu soubesse disso antes. Pode. Assim como todas as coisas que vão gerar um encerramento de um ciclo para outro, seja do não conhecimento até o conhecimento, pode gerar essa sensação de que perdi alguma coisa. Às vezes a gente vai perder o eu idealizado. O que eu poderia ter sido se eu não tivesse sido assim? Ou o que eu poderia ser se agora eu não tivesse tido certeza que sou assim? E todas as outras fases de quando a gente realmente não está pronto para perder ou para se separar de alguma fase da nossa vida. Pode ter essa negação, pode ter essa raiva, pode ter vários processos que eles não são lineares. Então, a gente considera luto não só quando acontece uma morte, a perda de um ente querido, mas algo que na nossa cabeça é irreversível, vai causar uma situação de luto. É muito comum as perguntas, como você disse, né? Os pensamentos. E se eu soubesse antes, o que eu teria feito, como teria lidado com isso? É uma tentativa de controle da gente, do nosso cérebro. O diagnóstico, ele muda a forma que a pessoa passa a enxergar a história dela a partir daquele momento? Para a maioria das pessoas muda, porque passa a ser como... Vamos imaginar que a gente tem miopia, e aí a gente sempre usou a lente errada, o grau errado. A gente achava que o máximo de enxergar era aquilo ali que a gente estava enxergando com aquele óculos. Depois a gente vai numa ótica diferente, a lente é melhor, acertam o nosso grau, a gente começa a ver o mundo de outra maneira. Então, para muitas pessoas funciona dessa forma, né? Um olhar mais atento sobre coisas que antes não tinham sentido, não tinham significado, ou só causava dor, ou era algo que não sabia por que estava acontecendo. Às vezes as pessoas fazem coisas e não sabem por que fazem. Depois que vem um diagnóstico, seja de um humor deprimido, de ansiedade, de um autismo, TDAH, elas entendem o porquê e como faz sentido dentro daquela história dele. E você vê que há impacto na autoestima das pessoas ao receberem, né, um diagnóstico assim, na fase adulta? Acho que há um impacto, sim, porque justamente por causa do conhecimento, né? Saber que, por exemplo, eu não fui bem em algumas áreas da minha vida porque eu tinha uma questão, né, de neurodivergência que me impedia de ser bom naquilo. Por exemplo, posso começar a não me culpar tanto pelos relacionamentos que não deram certo, porque agora entendo que era uma limitação neurobiológica que acontecia, que eu não sabia lidar. A partir do momento que a gente sabe aonde é que está doendo, o que é que está acontecendo, a gente pode agir em cima daquilo. Então, a autoestima está relacionada também com a nossa autoeficácia. As coisas que a gente consegue produzir, as coisas que a gente consegue fazer, as coisas que têm sentido na nossa vida. Então, se a gente for pensar por esse lado, melhora a nossa autoestima, sim. E a questão dessa chegada do diagnóstico, ela pode provocar conflitos
familiares, conjugais, conflitos no ambiente de trabalho? Uhum. Pode, se as pessoas tiverem preconceito. Se quem está ouvindo tiver preconceito. Vamos pensar no âmbito familiar, por exemplo. Se eu sou uma jovem de, sei lá, 25 anos, faço todo esse processo de descoberta sozinha e chego para contar para minha família. Se a família for uma família que tem preconceito em relação à saúde mental, ela vai dizer que é besteira, que agora todo mundo tem, que isso é moda, que está inventando coisa para chamar a atenção. Vai gerar o conflito, mas quem vai sair mais machucado é a pessoa que já está tentando passar pelo processo de aceitar esse diagnóstico. Mas, se não for, se for uma família que aceita, entende algumas questões, um parceiro também, ou parceira que entende que as questões de saúde mentais, elas são multifacetadas, existem várias formas dos transtornos se representarem, aí não vai gerar tanto conflito assim. Pode gerar mais o conflito de agora, como vou saber, como lidar com essa pessoa, o que eu posso fazer para ajudar. É um conflito interno, mas não chega a ser uma coisa violenta, né? Já é diferente. Existe uma dica, sei lá, uma maneira melhor de compartilhar esse diagnóstico, né, descoberta? A gente conversando aqui, eu me lembrei, nós, não sei se foi 2025, nós trouxemos aqui uma pessoa, né, que foi diagnosticada na fase adulta, e o Brunão conhece ali, né, Ana, não foi? Vou falar o nome eu estava dela. aqui, eu estava no programa com ela. Também, né? Pronto, é porque a gente fez mais de um. E eu vou falar o nome dela publicamente porque ela é uma querida nossa também, ela compartilha nas redes sociais. E ela fez um ritualzinho, alguma coisa assim, porque descobriram recentemente o esposo também. E aí, né, a família neurodivergente, e ela compartilha isso com muita tranquilidade, muito amor, eu a sigo, né, nas redes sociais, e a gente vê o quanto eles são felizes, né, como eles vivem a vida. Sim. Né, e eu não sei se existe uma orientação assim, de quando você descobre, de que maneira compartilhar isso. Acho que para a gente entender o que tipo de ritual, a gente tem que entender nossas limitações primeiro. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não... já tenho essa trava com a minha família, porque a minha família me critica pra caramba, eu não vou me sentir confortável em chegar lá e dizer, olha, sou autista, descobri através disso e disso. Mas é o que faça sentido para a pessoa. A orientação primeiro é como é que você se sentiria confortável em as pessoas, né, saberem de algo que você está investigando. Você se sentiria através de um vídeo que vai psicoeducar primeiro sobre o que é aquele transtorno? Manda o vídeo para os seus familiares, aí depois você chega e você fala. Ou não, só me sinto confortável de compartilhar com uma pessoa e ela vai ser a minha intermediadora. Tudo bem também. Mas é primeiro pensar em ficar confortável para si, ao invés de pensar no conforto do outro. Por que isso? Sim. Porque principalmente dentro da neurodivergência, já existe uma máscara o tempo inteiro para fazer com que as outras pessoas se sintam satisfeitas com o comportamento. Seja o comportamento repetitivo ou a questão das interações sociais. Então, primeiro, pensar em si nesse momento, como é que causaria menos dano, e aí cuidar para que o outro também receba da melhor maneira possível. Eu lembrei dela, foi a cerimoniazinha do colar, né, a entrega do colar, no momento ali eles estavam compartilhando com os filhos, alguma coisa assim. Ah, que legal. E é muito importante, né, o que você falou agora, coisa que às vezes a gente não pensa, né, em qualquer situação, de como eu, enquanto pessoa, vou me sentir confortável, né, em compartilhar aquilo ali. Sim. Então, é lição para a gente, para a vida, né? Com palavras, certeza. Coisas que a gente escuta. Quando o diagnóstico ele se torna um apoio e quando ele pode virar uma muleta emocional. Legal. Ele vai se tornar um apoio justamente quando for para clarificar coisas que a gente não entendia sobre o nosso funcionamento. Ele vai se tornar um apoio para quando a gente puder agora descobrir por que funciona da maneira que funciona e aí procurar as melhores estratégias. Essa vai ser a função de apoio do diagnóstico. Vamos imaginar, por exemplo, uma sala que está toda bagunçada, só que aí ela está com a luz desligada.
A gente não vai saber por onde começar a arrumar. Mas se a gente ligar a luz, a gente vai ter um pouco mais de noção. O diagnóstico ele vem como um apoio no sentido de luz, iluminar ali alguns comportamentos dentro da nossa história que nos causam prejuízo, porque nem todos os comportamentos dentro do autismo vai causar prejuízo. Às vezes está tudo bem, agir da maneira que age. Mas aqueles que forem doloridos, que a gente possa, né, olhar, e não só no autismo, mas dentro de qualquer outro transtorno e neurodivergência. Muleta, ele se torna quando eu passo a justificar agora tudo que eu já fiz, no sentido de eu sou assim mesmo. É isso que eu sou, não dá para mudar, isso não tem intervenção. Vamos pensar uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Eu sou assim mesmo, eu descobri que eu sou assim e eu vou continuar sendo assim porque esse é meu jeito. Quando não é, a gente pode cuidar para que a gente não se machuque, mas a gente pode cuidar para que a gente não machuque os outros também. Se percebe comportamentos que eles podem ser comportamentos problema para a gente e para os outros. É muito interessante. Ao descobrir o diagnóstico, Gabi, por onde começar? Terapia, medicação, mudança de rotina? Para a gente descobrir um diagnóstico como esse, provavelmente a gente já partiu de algum ponto. Ou veio da faculdade, vamos pensar assim, né, algo mais fora do clínico. Pode ter vindo ali de uma orientação de alguém da faculdade. Então, a gente já vai, depois daquilo ali, já vai procurar provavelmente uma terapia, para a gente entender melhor. Mas para ter o diagnóstico em si, a gente vai precisar ter passado por uma bateria de coisas. Uma avaliação neuropsicológica, a gente vai precisar ter passado por uma avaliação com um psiquiatra. Então, o diagnóstico ele nunca vem cru. Só que, depois do diagnóstico, a gente pode pensar em caminhos terapêuticos. Provavelmente você já vai ter uma rede de profissionais que te acompanha se você chegou naquele diagnóstico. Dentro dessa rede de profissionais que te acompanha, pensar, esses agora são os profissionais ainda melhores para me acompanhar nesse processo? Eu consigo confiar neles para que conduza o meu caso ou eu devo procurar um especialista em alguma coisa? Às vezes tem pessoas que não se sentem confortáveis, né, de continuar o tratamento do jeito que está. E aí vai buscar um especialista naquilo especificamente para poder lidar a partir daquele momento. Então, é muito amplo quais são os caminhos que a gente pode seguir. Mas se eu for falar de modo mais generalista, se você chegou, recebeu o diagnóstico, procure primeiro sua terapia pessoal, e aí dentro da terapia pessoal você vai trabalhar os caminhos daquela dificuldade. Depois, mesmo que você ache que não precisa tomar medicamento, vá numa avaliação psiquiátrica, para ver se não existe nenhum fármaco que possa ajudar naquela condição, seja de humor deprimido ou do TDAH, qualquer outra coisa. E aí pensar, por exemplo, em atividades extras, como, por exemplo, atividade física. A atividade física pode ajudar bastante em muitos transtornos e muitas condições neurodivergentes. Alimentação, será que a alimentação também ajuda no meu quadro? Deixa eu pesquisar isso daqui. Fazer outras buscas para você se sentir mais cuidado. Você falando aí e me veio aqui uma lembrança de coisas que eu tenho visto. Muito comum alguns adultos serem diagnosticados, né, se descobrirem pós descobrirem o diagnóstico no filho. Perfeito, bem lembrado. Né? De ver o filho recebeu e ver as raízes e se perceber dentro, né, observando seu filho em algumas situações, ou às vezes até por orientação dos profissionais que acompanham o filho, né? Eu lembrei dessa. É verdade. Gabi, é possível conciliar fé e tratamento psicoterápico sem culpa? Sim, é muito possível, totalmente, né? Porque a fé é cientificamente comprovado, ela traz uma sensação para o ser humano de propósito. Essa sensação de propósito, ela é bastante importante para o desenvolvimento de resiliência e de flexibilidade psicológica. Mas essa palavra sem culpa vai depender muito de quem é que está recebendo, quem é que está lidando com isso. Mas, por exemplo, vamos pensar se a gente tem uma questão de diabetes. A gente vai negar a diabetes e não vai tomar remédio, não vai buscar, né, não vai atrás.
A gente vai negar isso porque a gente tem culpa por não estar tratando da diabetes somente com a fé? Acredito que não. Então é mais dentro do estigma ainda, dentro, né, de todas essas questões correlacionadas que pode trazer algum certo tipo de culpa, como se estivesse fazendo errado, mas não, dá com certeza para conciliar os dois. Desconforto, né? É porque muitas coisas elas eram tabus e com o avanço dos anos, do tempo, do estudo, é que na verdade tem trazido para as pessoas, né, naturalizando, entendendo que faz parte. Sim. Né? Aquilo, a gente entra sempre naquela velha discussão, que eu não tenho condições de me curar só. Deus deu inteligência ao homem, capacitou Sim. pessoas, deu estudo, criou as profissões, Criou tudo. todas as coisas. Então, se eu tenho profissionais, é porque nós necessitamos deles. Né? Isso é muito interessante. E por muito tempo as pessoas acharam que psicólogo, psiquiatra, me perdoe a palavra que não é nesse sentido, mas é como a sociedade falava, né? Era coisa de doido. Eu sei, eu entendo perfeitamente e ouço isso até hoje, né? De pessoas da família ou pessoas um pouco mais antigas. Acho linda, minha filha, a sua profissão, mas eu não preciso não, porque é coisa de doido. É bem por aí. E ainda o avô que fala do neto, pra que esse menino tá fazendo isso? Pois é. Desse jeito. E o que você diria, Gabi, para o que você diz, né, para quem tem medo de buscar esse tipo de ajuda profissional? Eu diria que, assim como provavelmente as pessoas pelo menos as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, devem ter os seus empregos, as suas casas, seus objetivos. Provavelmente, para que eles tivessem realizado esses objetivos, eles tiveram que aprender alguma coisa, tiveram que buscar algo a respeito e desenvolver em relação àquilo, um caminho em relação àquilo. Nós somos o nosso objetivo também. Então, conhecer como a gente funciona, entender por que acontecem algumas coisas, entender por que existem coisas repetitivas dentro da nossa história que nos machucam, e ainda assim a gente não abandona, é muito importante para o nosso cuidado. A gente só vai conseguir ficar bem com outras questões também se mentalmente estivermos bem. Então, se você sente, né, que de alguma maneira as coisas não estão tão legais, você está percebendo comportamentos que já te machucaram outras vezes e que você continua fazendo, ou coisas que você está aceitando e você, né, tem esse histórico de aceitar coisas que te machucam, pode ser o momento. Tá tudo bem a gente querer melhorar a nossa vida também. Provavelmente a gente quer melhorar a vida das pessoas ao nosso redor. Então tá tudo bem a gente querer melhorar a nossa. Querer ir atrás de algumas coisas. Por mais medo que isso cause, tente fazer isso da melhor maneira possível, da maneira mais confortável. Eu quero fazer sem contar para ninguém. Tá bom, faça sem contar para ninguém. Vá atrás pelo menos, mas faça por você. Não tem problema nenhum a gente se cuidar. Tenho certeza que se a gente se quebrar de alguma maneira, né, quebrar uma perna, um braço, qualquer coisa, a gente vai querer se cuidar. Então, se alguma coisinha, mentalmente falando, emocionalmente falando, tá quebrado também, tá tudo bem a gente ir atrás para consertar. Tem coisas que fazem muito sentido na vida da gente, né? Talvez algo que eu goste muito, que me dê prazer, que me faça entrar em êxtase, não seja aquilo que você sente, sim. Né? E a gente entender sobre essas questões nossas. Tem algum mito, Gabi, sobre essa questão de diagnósticos na fase adulta que você gostaria de quebrar aqui, compartilhar com a gente? Eita responsabilidade, eu quebrar. Mas eu acho que o principal de todos é que é frescura e que agora todo mundo tem. É uma coisa que eu ouço demais, em fila de banco, né? Conversas informais, quando não sabem que eu sou psicóloga, eu estou ali no meio. É mesmo, né? É que agora tudo é depressão, esses meninos de hoje não aguentam nada. Agora tudo é autismo, não pode ser diferente, não pode querer ficar sozinho em casa, que agora é autismo. Então, esse reducionismo
né? Esse mito que eu gostaria que fosse quebrado é o reducionismo de achar que porque agora a gente tem mais diagnósticos de várias questões de saúde mental, a gente está fazendo isso de uma maneira banalizada, como se estivesse dando de bilhete. Não é isso, é porque, sejamos honestos, a ciência evoluiu. Se a ciência evoluiu e a sociedade também evoluiu, a gente começa a ter padrões menos rígidos de diagnóstico, começa a ter um olhar mais ampliado, e esse olhar mais ampliado gera um maior cuidado, uma maior atenção. Então, a gente pode entender que uma mesma coisa, o mesmo problema pode se mostrar de diversas maneiras. Então, esse mito de reduzir tudo à banalidade é porque agora tudo é a mesma coisa, seria algo muito bom para começar, um mito muito bom para começar a quebrar. E qual conselho você daria a alguém que acabou de receber um diagnóstico nessa fase adulta? Se você recebeu o diagnóstico agora, provavelmente você já vinha num caminho para descobrir isso e entender qual é a dor inicial. Se a sua dor inicial ela for de negação, que tal conversar com alguém que também recebeu um diagnóstico e tem uma visão diferente? Ou então, que tal se psicoeducar? Começar a ver vídeos sobre a sua condição, o que significa, como é que funciona, se é uma questão ali biológica, se é uma questão transitória. Se psicoeducar em relação àquele diagnóstico que você acabou de ter é muito importante. Mas também, se for, vamos pensar que é uma dor de autoconfiança, no sentido de como é que eu vou viver minha vida a partir disso. Contatar seu profissional de segurança. É seu psicólogo, é seu psiquiatra, é, sei lá, um enfermeiro que me atendeu uma vez, às vezes pode ser. Falar com ele, perguntar quais seriam os caminhos agora. Estou me sentindo perdida. Ou então não é nenhum profissional, é minha mãe, é uma amiga, é meu cônjuge. Vamos falar com ele também. O que você acha que agora, né? Como é que vai ser minha vida agora? As respostas provavelmente você vai encontrar nas primeiros 30 minutos que você tiver conversando a respeito, que é em relação a eu já era assim, eu já estava passando por isso. Então a minha vida não vai mudar de verdade, mas como eu vou conduzir isso vai ser melhor. Interessante, e obrigada, né? Aí já estou agradecendo por quem está acompanhando. Para a gente finalizar esse bate-papo, Gabi, eu queria que você aproveitasse a oportunidade aí, né? Já contribuiu muito. Obrigada. Uma conversa muito esclarecedora, né? Muitas nuances para a gente, mas assim, uma mensagem de esperança, de acolhimento. Não tem nada de errado com você, não tem nada de errado se você funciona diferente. Não tem problema ter questões de saúde mental, mas existem mais possibilidades. Hoje a gente vive num mundo que, apesar de tantas coisas difíceis que acontecem, a gente também está numa fase boa da ciência, onde ela evoluiu bastante. Então, se você tem qualquer condição que descobriu agora, não está sendo fácil de aceitar, tá tudo bem, você tem o que recorrer, você tem tratamento para recorrer, você tem coisas onde você vai poder lidar com isso da melhor maneira. Mas não se feche, não acho que tem nada errado com você, porque tá tudo bem, a gente consegue passar por isso. É só a gente articular e buscar os caminhos possíveis. Eu agradeço mais uma vez, Gabi. Nós vamos estar orando, depois a gente vai fazer a agenda do programa. E nesse momento eu queria lhe dar a oportunidade de também, né, falar aí como você atende, né? Se tem vaga na agenda. Certo. Pai nosso que estás no céu, santificado, exaltado, glorificado, seja o teu santo nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos vida. Queremos te agradecer pelo programa desta tarde, te agradecer pela vida de Gabi, pedir que o Senhor esteja ampliando os caminhos dela no âmbito profissional, espiritual, pessoal, que o Senhor esteja abençoando, Senhor. E agradecemos pela vida dela, que trouxe uma conversa tão esclarecedora para nós na tarde de hoje e que com certeza está ajudando vidas que precisavam ouvir e falar sobre isso, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida de todo mundo também aí que está nos acompanhando, suprindo as necessidades do teu povo,
Abençoa a vida de Brunão, que está aqui na técnica conosco, assim como eu te peço que abençoe todo o departamento de comunicação, Senhor, da Segunda Igreja. Assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gabi, pode falar aí sobre o atendimento, como procurar, quem tiver interesse. Beleza. Meu atendimento hoje, Ari, ele funciona 90% online, né, que foi como eu escolhi. Então, para me procurar nesses canais é através do meu Instagram, porque lá já tem tudo, já tem o meu número bonitinho, tem meu e-mail, se quiser ir atrás. E caso você necessite de atendimento presencial, aí a gente marca com hora marcada e o endereço é aqui mesmo na cidade de Juazeiro e aqui mesmo no bairro. O meu Instagram é @psi.gabrielefausto, Gabriele com 2 L's. E o no final. Gabriele Fausto. Gabriele. Né? Então, vocês ouviram aí, e essa é uma oportunidade, quem tiver interesse. Eu vou lembrar que nós somos Departamento de Comunicação da Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro, Bahia, situada na Rua Princesa Isabel, número 71, bairro Santo Antônio, e convido você a vir cultuar ao Senhor aqui conosco. Nós funcionamos aos domingos, com escola dominical às 9 da manhã, nós temos classe para crianças, adolescentes, jovens, adultos, tem para todo mundo, para todas as idades, às 9 horas do domingo. E às 18 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus também aqui. Nas quartas-feiras, estudo bíblico às 19h30, nas sextas-feiras, reunião de oração também às 19h30. Todos esses trabalhos que nós pontuamos aqui, eles são também acompanhados aí via YouTube, por este canal. Mas se você quiser vir presencialmente, a gente vai preferir receber você aqui. Então é um prazer. Próximo sábado, Conexão Céu novamente, com convidados especiais. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre nutrição, saúde, vamos receber um nutricionista, um educador físico. Então esteja ligadinho juntamente conosco. E mais uma vez, se você chegou depois também, compartilhe esse programa com alguém que precisa receber essas informações. Nós falamos hoje sobre diagnóstico na fase adulta com a psicóloga Gabriele. Muito obrigada pela participação de vocês e ficamos com canção até o próximo sábado. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado
mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Diz, Senhor, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Vamos! E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Teu povo canta, o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins clamavam uns para os outros, que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos clamam, toda a criação, exaltado és, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás Santo. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Você acabou de ouvir Conexão Céu. Conexão Céu. Até o próximo programa. Conexão Céu. Produção Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro.